No YouTube é muito raro e escasso encontrarmos vídeos falando a respeito da genética dos judeus atuais. Quais dos grupos judaicos atuais têm a sua genética mais equivalente, mais puramente semítica, vinda dos antigos israelitas? Quais são as genéticas dos judeus atuais? Quais são seus graus de miscigenação? Nesse vídeo eu quero apresentar para todos vocês a genética das populações judaicas atuais, os Mizrahim, Askenazim e também os Sefaradim. As referências para esse vídeo são Genetic Jewish Study, Wikipedia Enciclopédia e também o canal Ancestral Brill do geneticista Ali. Portanto, fiquem com mais este vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal Mistérios de Elohim. Os sítios de Tel Abel Bet Maaca e Tel Megiddo, ambos mencionados nos textos bíblicos, são sítios arqueológicos de suma importância para a arqueogenética. Afinal de contas, é por suas amostras que nós temos bastante amostras de como era a ancestralidade aí dos antigos israelitas, a sua genética. As suas amostras formam as bases para entendermos mais a respeito do DNA dos antigos israelitas, isto é, dos judeus atuais e das populações judaicas atuais que vinham da Idade do Bronze. Em frações genéticas populacionais, os israelitas antigos, eles são descendentes aí de pelo menos 3 grupos principais, que são as frações que dão aí 100% de seu DNA. E são eles, no caso, os natufianos, os anatólios neolíticos e também, obviamente, os iranianos neolíticos. Essas 3 frações ou porções genéticas populacionais formam o DNA semítico de várias populações semíticas antigas e não apenas os judeus ou os israelitas, mas como também os árabes, os sírios, os palestinos atuais, entre vários outros. Vamos começar falando primeiramente a respeito dos judeus askenazes ou judeus askenazitas. Existem muitos debates a respeito dos judeus askenazes, os judeus europeus, como também são chamados por alguns, por conta de que esses judeus, alguns vão dizer que na verdade eles seriam turcos, que eles seriam cazares, mas isso aí é puro mito, não existe isso. Na verdade, eles são sim, eles têm a ascendência judaica antiga dos israelitas antigos, porém eles têm algumas miscigenações, isso é um fato, e evidente também na aparência deles. Eles têm uma forte miscigenação com algumas populações da Europa. Inclusive, eles se chamam de judeus askenazes, porque Askenaz é o ancestral de alguns grupos europeus, principalmente os germânicos, segundo os próprios judeus. Os judeus askenazes são um dos grupos majoritários de Israel nos dias atuais. Os judeus askenazitas representam grande parte dos judeus atuais do que hoje é Israel. Existem algumas teorias que vão dizer que, no caso, os judeus askenazes seriam, na verdade, turcos e não judeus. Na verdade, eles seriam judeus convertidos ao judaísmo e não judeus étnicos, geneticamente, ou racialmente judeus. Mas, na verdade, isso não passa de uma mentira, visto que em várias análises genéticas e estudos genéticos já comprovaram que os judeus askenazi, eles têm apenas cerca de 1,5% de seu DNA relativo no caso aí, relacionado aos turcos. Mas agora vamos falar a respeito de seu DNA semítico antigo judaico, aí presente no seu DNA. Quantos por cento, no caso, os judeus askenazes seriam descendentes dos antigos israelitas ou dos antigos judeus? Os judeus askenazitas ou askenazes possuem cerca de 39% de DNA semítico israelita antigo no seu DNA atual. Alguns, não todos, possuem essa média, como vários, eles possuem um grau de miscigenação aí dentro dos askenazes. Eles possuem cerca de 57% a 60% de descendência europeia, vinda da Europa, ou seja, essa é a miscigenação que eles possuem. Alguns deles, como por exemplo os askenazes, em sua média aí de askenazes alemães, 24% de genética israelita antiga, a 14%. Askenazes lituanos possuem 29% a 22%. Askenazes poloneses, de 27% a 16% de genética israelita antiga. Os askenazes estão em terceiro lugar nos descendentes dos antigos israelitas, visto que possuem muita mistura europeia e não tanta mistura israelita realmente judaica antiga, mas mesmo assim têm essa genética e são judeus.
Agora falando a respeito dos judeus sefarditas, que são aí o segundo grupo judaico que mais possui descendência ou ascendência antiga dos antigos israelitas, dos antigos judeus. Os judeus sefarditas, o próprio termo sefarad, refere-se à Ibéria, à Península Ibérica, à Espanha, a Portugal, e eles eram judeus que habitavam essa região, mas não apenas essas regiões, mas como também algumas regiões do Magreb, isto é, Marrocos, Tunísia e Argélia. Agora falando a respeito da genética dos judeus sefarditas, os judeus sefarditas em uma escala, aí como eu posso dizer para vocês, numa porcentagem aí de DNA semita antigo israelita, eles possuem um pouco mais de genética israelita antiga do que os judeus askenazes. Os sefarditas, eles são mais judeus geneticamente do que os askenazes. Eles são cerca de 40 a 50% aí de judeus, né, basicamente no seu DNA antigo, vindo dos antigos israelitas. Eles possuem cerca de 40 a 50% de genética israelita antiga. Mas assim como os askenazes, eles também possuem uma mistura com algumas populações europeias. O DNA restante dos judeus sefarditas, no caso, é de origem europeia, de algumas outras populações, como os sul-europeus, eles têm cerca de 27% de DNA europeu do sul, e também possuem variações aí de ascendência magrebina, um pouco semítica, um pouco berbere, um pouco árabe, de cerca de 18% a 8%. Além dessa genética, eles também possuem 19% de uma genética muito relacionada aos europeus antigos, ou seja, eles também possuíam um grau de miscigenação muito forte com os antigos europeus, ou simplesmente com os povos da Europa. Eles são judeus, inclusive eles estão em segundo lugar aqui nesta análise que eu estou dando para vocês aqui, de genética judaica antiga. Eles estão em segundo lugar. Eles são mais judeus geneticamente do que os askenazes. Lembrando a todos vocês que tudo isso aqui são estatísticas genéticas, isso aqui são estudos analisando o DNA de populações judaicas. Agora vamos falar a respeito dos judeus do Oriente Médio, os judeus Mizrahim. Os judeus Mizrahim basicamente são judeus do Oriente, são os judeus ali que ficaram no Oriente Médio, não exatamente em Israel, mas em outros países do Oriente Médio. Tanto é que Mizrahi ou Mizrahim significa orientais. Os estudos genéticos colocam os judeus Mizrahim como sendo os judeus que mais possuem genética israelita antiga. Curiosamente, os judeus Mizrahim da Síria, possuem cerca de 69% de DNA semítico israelita antigo. Isso, o que está dizendo aqui, são os estudos genéticos a respeito das populações aí judaicas. Ou seja, os judeus Mizrahim, eles são geneticamente mais próximos dos antigos judeus, eles têm mais ascendência judaica antiga do que os askenazes e do que os sefarditas. Os judeus Mizrahim da Síria basicamente possuem 18% de miscigenação com europeus, bem menos em comparação aos outros grupos judaicos, no caso Askenazi e Sefardim. No caso, eles também possuem 6% de DNA magrebino, mas 69% de sua ascendência basicamente é de origem judaica antiga. Falando agora a respeito dos judeus Mizrahim iraquianos, isto é, do Iraque, os dados ainda ficam maiores, no caso, na sua ascendência antiga judaica israelita. Os judeus Mizrahim iraquianos possuem os incríveis 85,2% de DNA semítico israelita antigo, e basicamente são mais puros geneticamente, em dados genéticos são mais puros do que os outros grupos judaicos. Algo surpreendente, porque a única miscigenação que nós podemos encontrar no DNA dos judeus Mizrahim, pelo menos dos judeus Mizrahim iraquianos, é de 14% apenas, relacionado aos persas e a iranianos. Os judeus Mizrahim iraquianos são aqueles que têm a sua descendência mais forte para os antigos israelitas. Todos os estudos genéticos concordam que os judeus Mizrahim iraquianos são aqueles que possuem mais genética similar aos seus antigos ancestrais, os judeus da Idade do Bronze. Os judeus Mizrahim iranianos, no caso agora do Irã, têm cerca de 38% de DNA semítico israelita antigo, e a sua miscigenação é grande com populações iranianas persas antigas, cerca de 60% de ascendência iraniana antiga.
Todos os grupos judaicos aqui apresentados são os principais grupos judaicos do que hoje é Israel. Os judeus askenazes, os sefarditas e os mizrahim. Esses três grupos são aqueles que são descendentes dos antigos israelitas. E os estudos genéticos a respeito deles, em conjunto, consideram que paternalmente eles estão intimamente relacionados. Maternalmente, os judeus Mizrahim ainda saem na frente dos judeus askenazes, e também os judeus sefarditas também saem na frente dos judeus askenazes, pois maternalmente eles também têm relações muito fortes com as populações do Oriente Médio antigo daquela região do Levante, ou seja, o DNA vindo das matriarcas. Deixem os seus comentários se vocês conheciam a respeito do DNA das três populações judaicas principais de Israel. Um abraço, fiquem todos com Elohim.